Uh, boa noite, boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Vamos de música. A tentativa de no mundo eu me entender é mais segura se mais longe eu enxergar. Se eu buscar com acuidade perceber que eu não sou só isso aqui. Amor por trás das cortinas esse véu que me explica, me define bem melhor. Eu não me culpo se não sou como pensei, pois sou obra da ação de Deus. Sou um espírito que anda pelo universo a procurar. O Pai me deu a vida pra eu me melhorar. Sou um espírito que sempre busco aprender, me educar. Agradeço porque existo, poder lutar nessa trilha que me leva, que me faz poder amar. A tentativa de no mundo eu me entender é mais segura se mais longe eu enxergar. Se eu buscar com acuidade perceber que eu não sou só isso aqui. Sou um espírito que anda pelo universo a procurar. O Pai me deu a vida pra eu me melhorar. Sou um espírito e sempre busco aprender, me educar. Agradeço porque existo, por poder lutar nessa trilha que me eleva, que me faz poder amar. Sou um espírito que anda pelo universo a procurar. O Pai me deu a vida pra eu me melhorar. Oh, sou um espírito e sempre busco aprender, me educar. Agradeço porque existo, por poder lutar nessa trilha que me eleva, que me faz poder amar. Boa noite a todos. Vamos começar então nosso estudo. Sejam todos bem-vindos. Estávamos aqui escutando
a música Som Espírito, da banda Nova Luz. Deixa eu só ajeitar aqui direitinho pra gente. Essa banda tem músicas muito legais, fica aí a dica. A banda Nova Luz. Sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Isabela Mendonça, sou trabalhadora da casa. Hoje nós iremos fazer o estudo do Evangelho. Vamos lembrar, né, do que a gente precisa. Todo mundo já com seu copinho com água ou a garrafa com água, né, filtrada para que seja fluidificada no nosso estudo de hoje. A gente também já está aqui preparado em mãos com o nosso Evangelho, né? Se vocês preferirem acompanhar a leitura, se tiver o Evangelho segundo o Espiritismo em casa ou apenas escutando, a gente sugere também um fone de ouvido para facilitar essa audição, né? Não estar se distraindo. E como a gente vinha passando ali, né, no slide, em breve, em setembro, no próximo mês, em comemoração ao aniversário da nossa casa, a gente vai estar migrando para o YouTube. As nossas lives serão pelo YouTube a partir do mês que vem, em setembro. Então já se inscreva no nosso canal, né, do Ivan do Amaral Pereira, para já ficar ligadinho na nossa programação. Muita coisa legal está sendo aí planejada pela diretoria da casa para comemorar o nosso aniversário. E aí hoje, meus amigos, a gente vai estar trabalhando o capítulo 8, tá bom? O início do capítulo 8, de 1 a 4, itens 1 a 4. Boa noite a todos que já entraram, sejam muito bem-vindos, né? Para aqueles que estão em tratamento na nossa casa, já fizeram atendimento fraterno, ou hoje, ou já está, né, dando continuidade ao tratamento, é importantíssimo que você tenha a sua água filtrada para que seja fluidificada durante esse estudo de hoje, que é mais uma ferramenta potencializadora aí na sua cura, no que você busca em se tratar junto à nossa casa espírita, ok? Então, não mais demorando, vamos fazer a nossa prece inicial, certo? Então, vamos fechar os nossos olhos, pedimos aí, né, a concentração e juntos possamos, então, conversar com Jesus, Divino Amigo. Que a Tua presença em nossos lares se faça percebida neste momento, através dos Teus trabalhadores no bem, dos Espíritos amigos. Nós Te agradecemos por esta oportunidade de estarmos aqui juntos neste estudo do Teu Evangelho, dessa obra maravilhosa que precisa ser vivida. E nesta noite, onde a gente se propõe a estudar as Tuas palavras e os Teus ensinamentos, que possamos todos nós termos sabedoria, termos o coração repleto de bons sentimentos, termos atenção para compreender os Teus ensinamentos, Jesus, pois a Tua vida é um exemplo a ser seguido, Tu que és o nosso guia e modelo da humanidade. O nosso muito obrigada, que a espiritualidade amiga possa estar conosco, auxiliando-nos, fazendo uma limpeza fluídica em nossos lares e que possamos todos nós juntos compreendermos a leitura da noite, que possamos ter um momento prazeroso e alegre, que ao término deste estudo possamos nos sentir mais leves, mais tranquilos e harmoniosos. O nosso muito obrigada, Jesus, que assim seja. Meus amigos, então, como eu havia dito para vocês, nós iremos estudar. Vejam só se vocês, quem não está com o Evangelho aberto, né? Vamos ver se vocês conseguem perceber do que se trata esse capítulo 8. Alguma dica?
o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, para quem ainda não abriu, né? Itens 1 a 4, logo o comecinho desse capítulo, eu coloquei essa imagem aí bem fofinha, né? Para poder especificar o capítulo que a gente vai fazer o estudo hoje. Alguém consegue perceber do que trata? É uma passagem do Evangelho que é bem conhecida, uma fala de Jesus que é muito conhecida e tem todo um significado para a gente, que a gente vai poder, então, no estudo de hoje, estar conversando um pouquinho a respeito. Alguém sabe do que se trata? Só olhando aí a imagem, nessa imagem está representado o quê? O que nós temos aí nessa imagem, segurando aí o nosso aviso, né? Segurando aí o que está escrito. Alguém? Ninguém vai digitar nada, gente. Vamos lá, não me deixam falando sozinha. Não acredito. Isso, Aldenira. Não me deixou no vácuo, né, Aldenira? Obrigada, amiga. Aldenira tá falando, deixa vir as crianças. Flávia, minha irmã. Oi, minha irmã. Boa noite. Crianças, então nós temos crianças. Olha que fofinhas, né? Isso, Lu, puros de coração. Então, nessa imagem escolhida, né, não foi ao acaso. Nós temos várias crianças, diferentes crianças aí, né? Onde a gente pensa em criança, a gente já vai pensar o quê? Os puros de coração. Isso, Márcia. E aí, que está concordando aqui com a Aldenira, né? Tem uma passagem do Evangelho, meus amigos, muito famosa, né? Assim, bem conhecida para muitos, que diz: deixai vir a mim as criancinhas. E ela ficou muito famosa por quê? Porque a gente tem as crianças como aí uma simbologia com aqueles puros de coração. Então, na leitura de hoje, como a Eudina, oi meu amor, saudade de você, diz pra gente: deixai vir a mim as criancinhas. E aí, antes da gente ir aqui de fato para o Evangelho, eu já deixo uma reflexão, uma inquietação para vocês, para que vocês possam já estar pensando aí, e é claro que o Evangelho vai responder para a gente. Quando Jesus disse lá: deixai vir a mim as criancinhas, que é de fato o que a gente vai ler na noite de hoje, a gente já lembra criança, puro de coração, pureza, né? Jesus estava falando ali, fazendo uma analogia às crianças como os puros de coração. E que o reino de Deus pertence a esses puros de coração. Mas aí eu faço uma pergunta para vocês. Mas nós espíritas sabemos que a criança abriga um espírito milenar. Muitas das vezes, o espírito que hoje está como a minha filha, por exemplo, as minhas filhas, minhas duas meninas, podem ser espíritos mais antigos do que eu mesma. Isso não é verdade? Isso pode acontecer. Então a gente sabe, né, que a criança, ela abriga um espírito de muitas vidas, com toda a sua bagagem, toda a sua história. E aí Jesus fez essa analogia, essa comparação, porque a criança é pura de coração. Mas como assim? Nessa criança não está um espírito milenar? Será que aí tem pureza? Então vamos refletir juntos na nossa leitura da noite. Eu quis só fazer essa provocação inicial para que a gente possa, de fato, estar pensando, que aí fica mais significativo, né? Propor um questionamento aí inicial para vocês, meus amores. Então, capítulo 8, como alguns já foram colocando aí, é bem-aventurados aqueles que têm puro coração, o coração puro. E aí a gente vai dar início onde a gente tem: deixai vir a mim as crianças, as criancinhas, né? Por isso aquela nossa imagem inicial. Então vamos juntos com o nosso Evangelho, agora sim, fazer a leitura. Bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então, apresentaram-lhe criancinhas, a fim de que ele as tocasse.
E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, se zangou, se inquietou e lhes disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. O reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças. Eu vos digo, em verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Ué, o que Jesus quis dizer aqui pra gente, né? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Vamos entender o que Jesus está falando aqui pra gente. E as tendo abraçado, Jesus as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então vamos lá, né? Eu fiz um questionamento ali inicial para que vocês já pudessem estar pensando nessa comparação que Jesus fez da pureza de coração com entrar no reino de Deus com as crianças. A gente sabe que a criança abriga sim um espírito muitas das vezes milenar, mas tem todo um significado sublime nas palavras de Jesus. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema, por slogan dessa pureza, como a tomou para o da humildade. E aí a gente tem o contraponto do egoísmo e do orgulho. Por isso iniciou aqui no item 3 falando que esse pensamento de pureza exclui o pensamento de egoísmo e de orgulho. E a gente não pode deixar de mencionar, eu sempre gosto, amigos, de estar trazendo também referência do Livro dos Espíritos, uma outra tão importante obra dentro da doutrina, ali no Pentateuco, o Livro dos Espíritos é muito importante. E aí a gente tem no capítulo 12 do Livro dos Espíritos, nos trata sobre a perfeição moral. Se nesse capítulo do Evangelho já vem trazendo sobre a humildade, sobre a pureza de coração, se faz muito oportuno que a gente leia também lá no Livro dos Espíritos, nesse capítulo 12, da perfeição moral, onde na questão 913, Kardec pergunta aos espíritos superiores os caracteres do homem de bem, e aí ele diz: dentre os vícios, qual que se pode considerar o mais radical, o pior de todos os vícios morais? E aí a espiritualidade vem e responde: o egoísmo. Então, o egoísmo é aí a base, digamos assim, o mal, a raiz de todos os males, de todos esses vícios morais, esses sentimentos ruins que a gente adquire com as vivências, com o livre-arbítrio e vai fazendo as múltiplas vertentes do egoísmo. Então, quando Jesus fala que para entrar no reino de Deus há necessária pureza de coração, está excluindo o egoísmo, certo? Esta comparação que Jesus fez da criança com a pureza de coração poderia não parecer justa, se considera que o espírito da criança pode ser muito velho, que é aquela pergunta inicial que eu fiz para vocês já começarem aí a estar pensando sobre isso. E que traz, renascendo para a vida corporal, o espírito, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Então a gente tem no processo reencarnatório, onde vai ali formar o corpinho do bebê, do ventre de sua mãe, vai nascer aí esse bebezinho, se desenvolvendo na criança, na sua primeira infância. A gente tem um espírito milenar que traz toda a sua bagagem das vidas anteriores, inclusive as suas imperfeições morais. Mas vamos compreender um pouquinho aqui, continuando na leitura, Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Claro, Jesus não deu um único ensinamento que não fosse válido ou que não fosse adequado, correto para a nossa evolução. Jesus é maravilhoso
E aí quando ele traz essa comparação, né, a criança como emblema de pureza, a gente tem na perspectiva de sua vida atual. A criança na vida em que está aqui, presente. E aí a gente tem isso mais claro para o nosso entendimento na comparação com a humildade, com a simplicidade, com a pureza de coração. Porque na criança, na sua primeira infância, a gente vai ter o quê? Né? Um ser humano dócil, afável, né? Muitas das vezes aí carinhoso. A gente não tem ainda a malícia e a maldade que a gente vê presente na vida humana. Dando prosseguimento, né? Certo. Então, contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente. Porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, que tendência perversa? Dela mesma, né? A criança abriga um espírito milenar, com toda a sua bagagem, com toda a sua história de vidas pregressas, como a gente está conversando e como a gente já sabe. Nos oferece a imagem da inocência, a criança e da candura. Também Jesus ele não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Certo? Então, como é que acontece isso? Quando a gente começa a estudar o processo da reencarnação, o processo reencarnatório, a gente começa a compreender essa questão do esquecimento da vida passada, das vidas passadas, né? E esse processo é um processo que se faz necessário para que esse espírito agora na sua atual vida, que agora está como criança, né? Porque a gente está pegando esse momento para poder compreender a comparação que Jesus faz, possa ter aí no seu processo familiar ser acolhido por essa família, ser amado por essa família. E aí esse processo reencarnatório é um processo, a gente tem várias obras que traz maiores informações dentro das obras básicas, mas também em outros livros, né, complementares que traz maiores informações para a gente nesse processo. E aí, por exemplo, no livro, na obra, eu anotei alguns para citar para a gente aqui, tá bom? Na obra Pensamento e Vida, por Chico Xavier, Emmanuel traz algumas explicações sobre a reencarnação como, de fato, um processo, certo? Onde a gente vai dar continuidade à medida que a gente vai avançando. Eu vou citando outros que se faz pertinente aqui pra gente. E aí, dando continuidade no Evangelho, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra a ele desde o nascimento tal qual é? Ele não é um espírito milenar, ele não está vindo para uma nova experiência, agora aqui, né, nessa nova vida. Por exemplo, as minhas filhas, as minhas meninas, Isadora nem tanto, a mais velha que já tem 11 anos, mas o raciocínio que a gente vai fazer aqui com base no estudo espírita cabe, por exemplo, a minha mais nova, que tem 4 aninhos, né? Ela não se expressa na sua total potencialidade ainda, porque ela só tem 4 anos, está ainda na sua primeira infância, né? Ela está muito mais maleável, muito mais receptiva aos ensinamentos que eu e o pai dela damos a ela, né? Nesse processo da educação, da família, porque ela tem apenas 4 anos. Então, segundo o que as obras básicas trazem pra gente, alguns livros complementares, nessa primeira infância, ela ainda não está com o seu processo reencarnatório, por assim dizer, totalmente complementado, que a gente vai ter ali ao longo dos seus 7, 8 anos, não é isso? Então, por isso que a gente tem... E isso casa muito com o que até a psicologia, a psiquiatria ali de Jean Piaget traz pra gente, para quem
gosta de estar estudando essa área, quem não é da área da psicologia, mas gosta de buscar alguma coisa, né, que a internet ali, baseado nisso, traz pra gente. Então, nessa primeira infância, a gente ainda não tem esse espírito na sua total potencialidade, no que diz respeito a quê? No que diz respeito a o seu background moral, de experiência, de sentimento, de tendência, né, nas suas virtudes e vícios morais, tá? Então é por isso que aqui no Evangelho tem a pergunta: uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança, né? Então não é ao acaso e sim proposital, né? Que Jesus, que Deus, na verdade, cria ali a instituição família, e no processo reencarnatório vem o bebê em toda a sua configuraçãozinha biológica, super lindo, super fofo, né? Nessa sua fraqueza e ingenuidade, como diz o Evangelho pra gente. E isso suscita nessa mãe, né, a ternura. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, em lugar da graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril, forte, enérgico e as ideias de um adulto. Que estranho, né? Mas vamos parar para pensar? Então, a mãe não teria para com essa criança esse mesmo desprendimento de sentimento, de ternura, se em lugar dessa graça ingênua, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Se todo mundo lembrasse de suas vidas pregressas, como que seria isso? Uma pura bagunça, né? Iria influenciar totalmente sentimentos às vezes não tão bondosos, né? Porque, como a gente sabe, aí a gente tem também no Evangelho, na parte do parentesco espiritual e o parentesco consanguíneo, para quem já teve a oportunidade de ler, né? A gente sabe que dentro de uma mesma família, às vezes no vínculo materno mesmo, com essa criança, com o filho, a gente vem dos afetos de outras vidas, justamente por esse vínculo tão próximo, por essa criança nascer como bebê, de uma forma tão afável, tão doce, tão angelical, poder aí contribuir para a construção de vínculos amorosos. E a partir desse vínculo, mãe e filho, poder então, nessa vivência, né, familiar, buscar o perdão, né? Buscar cultivar aí bons sentimentos. É tudo muito inteligente, né? Deus é maravilhoso. Seria, só dando continuidade, tá? Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente que está nesse espírito reencarnante, como em todos nós, fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito. Assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a proximidade da encarnação, entrando o espírito em perturbação, nesse processo, tá? É um processo, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Então, gente, quando se aproxima o processo reencarnatório, e quando é que se dá isso? A gente tem também as obras básicas espíritas nos esclarecendo que é no ato da fecundação do espermatozoide com o ovócito, tá? Ainda no ato da fecundação, quando de fato o espermatozoide consegue romper ali, né, a membrana do ovócito entrando, consolidando a fecundação, a gente já tem o espírito se ligando a isso e fazer todo o seu processo para então reencarnar. E aí, como a gente viu aqui, ele entra em estado de perturbação, porque o seu perispírito, que estava ali no plano espiritual, aguardando esse momento de fecundação para fazer toda a ligação, ele precisa então se adaptar, se reduzir
para poder estar, né, animando o corpinho do embrião, do feto, do bebê que vai nascer. Então é um processo muito pensado. Quando esse espírito ele tem consciência, tem merecimento, é um processo, como é que se pode dizer, todo gerenciado por espíritos amigos, espíritos superiores que gerenciam e coordenam tudo isso. Salvo naqueles casos em que o espírito, lá na erraticidade do mundo espiritual, ele é muito perturbado, está muito perturbado, a gente tem aí algo que se chama de reencarnação compulsória. E aí é um processo mais, digamos assim, mais rápido, tá? Não é com esse gerenciamento que acontece normalmente. E aí a gente tem também André Luiz, no livro Missionários da Luz, que vem explicando todo esse processo de preparação do perispírito, desse espírito, do seu corpo perispiritual, para o processo, então, de ligação nesse ato da fecundação e de preparação da reencarnação, tá? Emmanuel, no livro Consolador, também traz um pouco sobre essa explicação, tá bom? Do porquê desse esquecimento, dessa adaptação perispiritual. Mas vamos adiante, para a gente não passar do nosso tempo. Tá tudo bem aí, gente? Tá dando para acompanhar? Eu tô falando muito rápido. Qualquer coisa, vocês botam um freio aí nos comentários, que eu posso desacelerar um pouquinho, ok? Tamo junto aqui nesse estudo. Que a gente estuda, a gente aprende muito quando a gente se prepara para esse trabalho, né? Maravilhoso a oportunidade que a casa dá pra gente estar buscando compreender aqui todo mundo junto, tá? Então vamos ver onde é que a gente parou. Cadê? É por isso, né, que aí então o espírito entra em perturbação para poder reencarnar. A gente falou da fecundação, então tá. Continuando. Ele está, o espírito, obrigada, então vamos. Então tá. Ele está durante um certo período numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Certo? Então, nesse processo, que é um processo, ok? Que começa desde antes, gente, tá? Esse comum acordo, né, da família que vai receber esse espírito como seu filho, se dá desde antes da fecundação, tá bom? Eu esqueci de falar, mas é porque muitas coisas envolvem, e o nosso tema aqui é deixar vir as minhas criancinhas. A gente está só fazendo aí uma breve contextualização para a gente compreender melhor. Então, quando já há esse preparo do espírito que vai reencarnar, a família que vai receber esse espírito, houve como um acordo ali, desdobramento, tudo muito maravilhoso. Quando acontece, né, todo esse planejamento, ele vai então, né, nesse processo, como a gente leu, entra numa espécie de sono para poder vir, e as suas faculdades se conservam em estado latente. Tudo bem? Tá ali, né? Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer em sua nova existência terrestre as coisas que a poderiam entravar. Ok. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela intuição que conserva da experiência adquirida. Então, quando a primeira infância ela vai passando, né, todo esse processo reencarnatório de fato se consolida, e o espírito, então, que está ali ainda no corpo biológico de uma criança, né, ele começa a manifestar todas as suas tendências. E isso se faz num processo intuitivo mesmo, né? As suas experiências estão ali, é o que faz cada um de nós sermos quem nós somos, cada qual com as suas experiências adquiridas ao longo de várias vidas, e todas as tendências aí que a gente traz, né? Tanto as nossas virtudes quanto os nossos vícios,
né, morais. E aí isso começa então a se manifestar, ok? A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos. Olha como é muito sábio. Todo o processo é muito inteligente. Então a gente tem desde o bebê, a criança que vai crescendo nessa primeira infância, o seu corpinho vai se desenvolvendo, né? Vai cada vez mais tornando-se mais forte, mais biologicamente mais forte, né? E isso se faz também com relação às suas ideias e às suas intuições. Vão se desenvolvendo concomitantemente. Diante se pode dizer que durante os primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Por isso no parágrafo anterior falou a questão do como se tivessem sono, né? Porque todos os seus impulsos ainda estão adormecidos. E isso é um processo que se completa ali algo em torno dos 7, 8 anos, que é findando a essa primeira infância. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e o fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. Olha a nossa missão aí. Missão maravilhosa essa de ser pai, de ser mãe, de educar um espírito que Deus nos empresta, por assim dizer, né? A gente tem essa força, digamos assim, né? De educar os nossos filhos na primeira infância, né? Por isso que se diz que quando criança a gente precisa, né, aparar as más tendências e cultivar as boas tendências que essa criança tem, porque tá ali um espírito milenar, né, que ainda está maleável às sugestões de seus pais, ainda na primeira infância. Então, como a gente viu, esse é um processo que aí, quanto mais a criança cresce, se desenvolve, o processo reencarnatório de fato, né, se contempla, se finaliza e cada vez mais ele vai ficando mais difícil as sugestões maternas em educação, caso não tenha sido aproveitado esse momento da primeira infância. O espírito reveste, pois, por um tempo a túnica da inocência. E Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, ou seja, apesar, né, de sabermos a anterioridade da alma, toma a criança por emblema de pureza e da simplicidade. Então, deixai vir a mim a criancinha, as criancinhas, porque são a que representa a pureza de coração. E se a gente for fazer, então, o nosso resumo da leitura do capítulo 8, itens 1 e 4, da noite de hoje, eu poderia dizer para vocês que é a pureza de coração. Aqueles que são puros de coração entrarão no reino de Deus. E aí eu peguei essa imagem muito bonita que eu achei na internet, escolhi ela para a gente finalizar a leitura do evangelho de hoje, onde tem lá, né, em Mateus, Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. A elas em que cedido, as que são puras de coração, não é isso? Então a gente tem a pureza de coração como o resumo da nossa leitura de hoje no capítulo 8, nesse início de capítulo 8, né, que veio elucidar para a gente Jesus nessa fala: deixai vir a mim as criancinhas. Ok, meus amores, vamos dar continuidade. Então essa era a leitura do Evangelho, mas não acabou, tá? A gente ainda tem coisas pela frente. E aí, sempre é separado uma leitura do livro Pão Nosso. E na leitura de hoje, né, para a gente dar prosseguimento, é a mensagem 46, que diz: vós, entretanto. Eu estou pegando aqui no computador para a gente, né, para
ficar melhor pra gente. Então, diz lá, vós, eu tô balançando aqui o negócio, deixa eu soltar, desculpa. Vós, entretanto, mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Falou Paulo lá em Romanos, capítulo 15, versículo 1. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Olha que bonito. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Não basta a gente compreender, não basta a gente ficar lendo livros e livros, espíritas ou não, que tem uma mensagem elevada, se a gente não aplicar a nossa própria vida, a nossa própria caminhada. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu, para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa, no nosso caminho. Recebeu o sagrado auxílio do Mestre e subtrair-se-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Se eu recebo este auxílio do Mestre Jesus, que está aí o Evangelho tão maravilhoso a todos nós, e se eu não aplico, se eu subtraio, eu tiro, é testemunhar ignorância extrema. Dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Como é que eu me dou a Jesus? Como é que eu me dou a Jesus? Só falar Jesus, Senhor, Senhor, né? Como tem no Evangelho, né? Todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Mas aqueles que estabelecem, trabalham para estabelecer o seu reino aqui na terra. Os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que despertaram do serviço por anseio de bem-aventurança, que desertaram, abandonaram o serviço por anseio de bem-aventurança. Isso pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade. Mas nós, olha só, é pra gente. Os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa, pela infinita bondade do Cristo em vosso mundo íntimo. Meus amigos, a luz divina já acende dentro de nós. A gente não pode mais ficar parado. A hora é agora. A hora é agora de colocarmos em prática o que a gente lê, o que a gente escuta, o que a gente discute, o que a gente já aprendeu do Evangelho. É imprescindível, tome cada um os seus instrumentos de trabalho na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem, no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Então é chegada a hora que sejamos todos nós puros de coração, como as criancinhas o são. Quando Jesus disse, deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino pertence às que a elas se assemelham. Que possamos todos nós, meus amigos, não só compreender isso, mas exercitar isso no nosso dia a dia, cultivando essa pureza de coração. É difícil, não é fácil, mas a gente tem tantos amigos espirituais que são conosco, os nossos espíritos guardiões, amigos de toda a vida, Jesus, que está pronto para nos ajudar. Basta a gente querer. Não é isso? E aí,
Nós já vamos chegando ao fim do nosso estudo. Deixa eu voltar aqui no meu roteiro para não deixar nenhum aviso de ser dado, certo? Vamos agora já nos preparando para a nossa vibração, para a nossa oração. E aí os avisos, eles são dados ao final, tá bom? A gente tem alguns avisos para ser dado. Vamos todos então para a nossa vibração final. Vamos ver se vocês conseguem escutar. Hoje eu estou toda na tecnologia, trabalhar na tecnologia, que é já para me preparar para mês que vem, que a gente vai estar no YouTube. Já tivemos capacitação na casa, né? O nosso trabalhador Ricardo Coelho já nos capacitou. A gente já está preparado. Vamos ver quando começar no YouTube, gente. Vivendo e aprendendo. Mas eu escolhi aqui uma musiquinha instrumental para nossa vibração final. Vamos ver se vocês escutam. Só me dão um ok para eu começar a vibração. Tá bom? Tá dando para escutar? Tá muito alto? Tá muito baixo? Eu vou esperar o ok de vocês. Já veio um dedinho já. Outro, muito bem. Ótimo, obrigada, gente. Eu achei que caberia, né? No momento de vibração a gente tem um... Então vamos juntos. Vamos inspirar profundamente. Vamos expirar. Novamente. Meus amigos, meus irmãos em Cristo, Deus é amor. Ele se faz presente na vida de cada um de nós. Nós estamos distantes fisicamente, mas estamos em conexão pelo pensamento. A oração, a prece, une toda a humanidade, nos conecta diretamente ao Senhor. Vamos neste momento elevar os nossos pensamentos ao alto e vamos perceber a presença de Jesus em nossas vidas. Meus irmãos, Jesus está conosco, Ele está agora por cada um de nós, neste momento. Sintam a presença do Senhor. Ele está conosco, ao lado de cada um de nós. Percebam, meus irmãos, a vossa presença. Jesus é amor, é pureza de coração. E Ele nos dá o caminho. Ele nos diz, Ele deixou a sua vida como exemplo de como devemos agir. Como Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Vamos permitir, meus irmãos, que Jesus esteja conosco todos os dias, nas atribulações, nas dificuldades, nas alegrias, em nosso dia a dia, porque Jesus quer estar conosco. Nós devemos estar com Ele. Como? Através das nossas boas ações, através dos nossos pensamentos, através da nossa oração, que possamos conectar a Jesus, aos espíritos amigos, a todo instante.
que neste momento a espiritualidade trabalhadora do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira possa aplicar um passe em cada um de nós, fazendo uma limpeza fluídica não somente em nós, mas em nossas casas, retirando todas as impurezas, as formas de pensamento, todas as energias densas que muitas das vezes somos nós mesmos que trazemos e permitimos no nosso lar. Respiram profundamente, meus irmãos. Inspiram dessas bênçãos que agora, neste momento, são derramados sobre vocês, pois a espiritualidade amiga estão na casa de cada um, fluidificando a água aqui presente, depositando aí, nesse fluido universal, os remédios necessários a cada um de nós, fortalecendo a nossa fé, em especial os irmãos que se encontram em tratamento. Vamos respirar profundamente, meus irmãos, porque Jesus é amor e Jesus ama a cada um de nós. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Jesus, por esta vida. Obrigada, Senhor, pela minha família. Muito obrigada. Que assim seja. Que maravilha! É muito bom conversar com o Senhor, né? Não, gente? Eita, que a gente já se sente tão levezinho. Eu me sinto flutuando. É uma maravilha que a gente possa exercitar a oração, a prece com mais frequência no nosso dia a dia, sempre, né? Que é maravilhoso. Vamos aos avisos, Lu. Obrigada. Meus amores, olha só. Então, por conta ainda das medidas preventivas à nossa saúde, as atividades presenciais da nossa casa continuam-se suspensas, as presenciais, né? Porque as online continuam acontecendo a todo vapor. Então, a gente tem estudos, a gente tem evangelização, a gente tem atendimento, a gente vai já estar listando aqui para eu não me perder. Em setembro, dia 20 de setembro, é o aniversário da nossa casa. Iremos comemorar 26 aninhos, já somos adultos, né, gente? 26 anos de casa, então a gente vai ter toda uma programação em setembro, em comemoração ao aniversário do Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira. E no dia 20, já fica aqui o convite, será o primeiro seminário virtual Espírita Ivone do Amaral Pereira, com uma palestrante muito cativante, né? Com a Maíse Braga. Já fica o convite para você, já vão marcando aí no calendário, dia 20 de setembro, ok? Mas a gente vai estar cheio de novidades aí para esse mês que vai entrar, setembro. Vocês vão nos acompanhar aí nas nossas redes sociais e vão estar podendo ficar por dentro. E uma dessas novidades é que as nossas lives, a partir do mês que vem, irão para o YouTube. Como eu disse ainda há pouquinho, a gente já passou por treinamento e vai dar tudo certinho para que a gente possa ter mais convidados, para que a gente possa ter palestrante. O YouTuber permite mais interação, apresentação de slides, né? Pelo StreamYard, permite mais possibilidades tecnológicas aí, certo? Então a gente tem os nossos estudos. Para quem tiver interesse, gente, é só mandar um direct aí no Instagram. Para quem não participa dos nossos grupos do WhatsApp, porque é sempre colocado o link dos estudos no dia, um pouquinho antes do horário, para que a gente possa acessar e estar participando. Então a gente tem na segunda-feira o estudo da mediunidade, de 19 horas. Terça,
Nós temos o SEMEIA, que é o Seminário Espírita para Iniciantes, às 19 horas. Estudo sobre Joana de Ângeles, às 20 horas. Quarta é o estudo do Evangelho, como a gente está aqui hoje. Quinta, temos o estudo do livro Céu e Inferno, às 19, Corrente Magnética, às 20. 2 estudos na terça-feira, muito bem, isso. Falei, SEMEIA às 19 e Joana às 20 horas. 2 estudos diferentes, tá bom? E a gente estava falando quinta-feira. Então a gente tem estudos 19 e temos estudo das corrente magnética às 20. Sexta, estudo do Livro dos Espíritos, das revistas espíritas e obras de André Luiz, às 19 horas. Sexta-feira, 19 horas. E sábado acabou? Não acabou. Ainda tem estudo sábado sobre Ivone da Amaral Pereira, o estudo sobre Ivone às 9 horas da manhã. E à noite a gente tem o estudo do Evangelho. Então a gente continua com o atendimento fraterno, tá certo? Para quem tem interesse, precisa conversar, buscar uma orientação e, quem sabe, o tratamento em nossa casa, é só ir lá no nosso site www.iap.org.br, bota aí, Lu. E aí a gente tem na aba atendimento fraterno virtual, só preencher, que a gente então vai ter o atendente, o trabalhador, para estar conversando com cada um de vocês. Ok? Meus amores, é isso. Nosso horário já está até acabando. Muito obrigada pela presença, pela atenção, pela participação, pela companhia. Que Jesus possa estar abençoando a todos vocês. Sábado, estudo. Vamos agora, então, estar tomando a nossa água frutificada para que a gente tenha uma noite maravilhosa, que possamos, né, estar em sintonia com os nossos espíritos amigos, trabalhadores no bem. Muito obrigada. Acompanha-nos pelas redes sociais. A Luciana já botou aí o nosso site para aqueles que têm interesse de preencher o formulário do tratamento espiritual. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijinho, Márcia. Tchau.